muito bom dia. Vamos dar início então a esta primeira parte da conferência, com duas comunicações que vão ser duas comunicações de fundo, cerca de meia hora cada um, certo? Meia hora. Dedicadas ao tema realidade aumentada na educação. Portanto, teremos duas conferências, a realidade aumentada na sala de aula, pelo professor Mauro Figueiredo, da Universidade do Algarve. O currículo do professor Mauro Figueiredo está aqui online, portanto eu não vou lê-lo, mas indicar uma coisa interessante, que é uma pessoa com uma formação forte, com certeza, em engenharia, que se dedica ao desenvolvimento e aplicação em contextos educativos desta coisa que eu acho sempre que tem um nome surpreendente, realidade aumentada, não é? Eu acho que é um nome que surpreenderia sempre qualquer filósofo para trás e para a frente, ou escritor de ficção científica. Vamos tentar perceber melhor o que é isto da realidade aumentada e como é que, de facto, se pode utilizar, contextualizar em ambientes pedagógicos. Eu costumo sempre falar em utilização-aplicação. Eu acho que hoje em dia vivemos numa ecologia de que nós fazemos parte com as tecnologias e, portanto, não se trata de ir buscar uma tecnologia para aplicar. Trata-se de perspectivarmos o nosso mundo, o nosso ambiente, com as tecnologias e connosco, não é? Não é apenas uma aplicação. É um viver com. E este viver com, no caso da realidade aumentada, eu penso que ainda é uma coisa a descobrir muito, a tentar perceber esta interação entre duas camadas, pelo menos, a do virtual e o da realidade, se é que a realidade não é já uma interação entre várias camadas de realidade. E depois teremos uma segunda comunicação pelo Nelson Jorge, que foi nosso estudante na Universidade Aberta, fez o mestrado e doutoramento e que atualmente trabalha na Holanda. E pôs aqui um currículo em inglês, muito bem, e o título da comunicação é em inglês, mas não vai ser nem holandês nem inglês, não vai ser em português. E portanto vamos começar, então vou dar a palavra ao professor Mauro Figueiredo e vou controlar um bocadinho. Em primeiro lugar, cumprimentar os colegas da mesa. Eu vou-me levantar, porque depois prefiro estar levantado. Não, tinha aqui já o lapel. Portanto, em primeiro lugar, agradecer à organização o convite para estar aqui presente hoje e, portanto, este é um momento mais importante também de formação. É importante haver estes momentos de formação, porque, de facto, nós temos tecnologias e, às vezes, como aconteceu com o caso de Magalhães, não aproveitamos essas oportunidades. É realmente importante utilizar as tecnologias, mas é importante os professores realmente terem a formação necessária para poderem introduzir essas tecnologias, porque o facto de nós usarmos tecnologias por si não resolvem os problemas. E, de facto, são importantes estes momentos de formação para os professores poderem começar a utilizar essas tecnologias em contexto de sala de aula. Realmente, nós vivemos agora um momento extraordinário com a utilização dos telemóveis. Eu, por exemplo, agora cheguei aqui e vou usar o meu telemóvel para poder aceder à internet. Sabemos que, de facto, a internet nas escolas é um problema, mas não é um problema só em Portugal. Eu tenho contactados com professores de outros países, até na Alemanha, também é um problema a internet nas escolas, portanto, mas é preciso ir preparando as escolas realmente para podermos utilizar essas tecnologias em contexto de sala de aula, porque os alunos de hoje são alunos do século XXI. E, portanto, eles estão habituados a usar essas tecnologias e, portanto, sentem a necessidade de utilizar esse potencial todo também na sala de aula. A realidade aumentada é uma dessas possibilidades. Portanto, vamos ver aqui um pequeno vídeo. Não sei se o som... Eu penso que isto tem um som, mas não estará aí a passar o som. O som também é só uma música, neste caso, mas mais para a frente vai ser necessário depois o som. Portanto, o que nós queremos usar é realmente a realidade aumentada na sala de aula, para os alunos poderem explorar materiais, para os alunos estarem, portanto, numa posição, numa atitude mais interativa, mais participativa e mais ativa na construção do seu próprio conhecimento. Portanto, estes alunos estão habituados a irem a bloggers, a acompanharem vídeos e, portanto, precisam de usar outras ferramentas que são mais adequadas ao contexto da sua realidade. Uma definição de realidade aumentada, portanto, é importante também saber o que é a realidade aumentada. Portanto, segundo uma definição 97, é todas as aplicações que combinam o real com o virtual, tem que ser em tempo real e interativa e tem que ser a 3 dimensões. E porquê é que se fala tanto agora
na realidade aumentada. Porque agora? Portanto, eu, por exemplo, desde 92 que trabalho a realidade virtual e já se falava também a realidade aumentada, mas agora começa-se a falar cada vez mais porque nós temos os dispositivos móveis que são autênticos computadores que nós carregamos connosco e têm a capacidade de processamento que permite, de facto, nós podermos usar a realidade aumentada nas tecnologias que nós carregamos connosco. Existem também outros dispositivos, como é os óculos, como os da Google, que também já potenciam, e agora o HoloLens, que realmente potenciam também a utilização da realidade aumentada. E agora, somente a Tora é que a tecnologia tem a capacidade de podermos nós usar estas realidade aumentada no dia-a-dia. Na sala de aula nós podemos usar até no ginásio, por exemplo, temos aqui um exemplo que nós podemos usar num ginásio como aqui este, de uma forma interativa em que os alunos, portanto, estão a participar num jogo e, portanto, acaba de transformar a sala de aula aumentando uma interação e a motivação. Portanto, aqui num contexto até do ginásio que às vezes podemos até nem imaginar, mas que é possível utilizar para esse fim. E, portanto, os alunos acabam por estar entusiasmados e, portanto, é uma forma diferente de fazer exercício físico portanto, mais interativo e mais motivante. Portanto, é uma forma diferente de alterarmos a nossa prática pedagógica. Portanto, acaba por ser interessante, não sei se consegue-se ver, mas isto é um jogo, tem vários níveis e os alunos, à medida que vão acertando, depois, nos vários elementos que vão aparecendo, vão até mudando de nível. E, portanto, eles estão habituados no dia-a-dia, cada vez mais com os jogos, a esta competitividade e a gamificação, portanto, acaba por poder estar presente em tudo. Os próprios testes que nós fazemos na sala de aula é um conceito de gamificação e, portanto, também isso é gamificação. Há quem diga que até os nossos salários também é gamificação, de facto, todos nós temos diferentes salários e, consoante o nosso salário, portanto, temos direito a determinados privilégios e, portanto, também é um conceito de gamificação. Pode ser usada no ensino da história, portanto, nós até desenvolvemos uma aplicação que chamamos Histórias Escondidas, que está no Museu Municipal de Lolé, e que, quando nós vamos a um museu, ou quando os alunos, às vezes, com a escola vão a um museu, nós olhamos para as peças e não conseguimos perceber o contexto daquelas peças. Portanto, nós podemos, com a realidade aumentada, de facto, utilizando um telemóvel, tablets, os alunos, quando vão, portanto, visitar estes espaços, podem depois visualizar como é que aquelas peças eram usadas na altura. E, portanto, usando depois um marcador, por exemplo, neste caso foi um marcador, nós podemos observar que aquele é um homem do Neolítico e aquela era a peça do machado que era usada para, portanto, cortar as árvores. E, portanto, é muito mais enriquecedor uma experiência desta natureza do que olhar para aquelas peças e, portanto, elas não estarem a contar uma história. Portanto, há ali uma história, mas que nós não conseguimos realmente perceber aquela história. Uma das outras realidades também que é muito utilizada a realidade aumentada é no ensino da medicina, especialmente para o treino das cirurgias, que de facto acaba por permitir o treino dos alunos de contexto universitário também, sem haver o risco de, em tempo real, estarem a fazer uma cirurgia, alguma coisa poder não correr tão bem. E, portanto, é uma das áreas em que se aplica também bastante, é no ensino da medicina, e sei que, por exemplo, o ano passado na Alemanha houve até um prémio para uma empresa que fez um sistema já de aumentada em que já tem uma precisão de tal natureza, na ordem dos milímetros, que pode ser usada até em cirurgias reais. Porque uma das grandes dificuldades com a realidade aumentada na aplicação da cirurgia é, de facto, depois a precisão, porque tem que haver um rigor de pelo menos na ordem dos 2 milímetros. E na Alemanha houve uma empresa, o ano passado, que até foi premiada por causa disso, que já consegue, portanto, um sistema com esse grau de precisão. Sei que em Aveiro também havia um grupo de investigação que estava a trabalhar nessa área e, portanto, é uma área também importante. Depois, em contextos educativos, é muito importante a utilização realmente aumentada, por exemplo, com os livros, acaba por poder criar, de facto, dar vida aos livros desta forma. Aqui é um exemplo de um livro educativo em que o aluno vai desenvolvendo tarefas, em que tem que preencher pequenos puzzles e, ao fazer os puzzles corretamente, podemos depois ativar determinadas animações. E, portanto, desta forma o aluno vai percorrendo o livro e vai tendo algum feedback e vai descobrindo materiais que são depois disputados quando ele resolve aquelas atividades bem. E, portanto, de uma forma interativa, é uma forma de levar os alunos a ler. Portanto, é um dos problemas hoje em dia, os nossos alunos não leem, mas desta forma podemos dar vida aos livros e fazer com que os alunos comecem a ler mais também. E, portanto, como podem ver, vai ativando um conjunto de ativações, de vídeos,
de animações, à medida que vai percorrendo o livro, portanto, e vai fazendo as atividades, novas animações são apresentadas. E, portanto, isto é uma tecnologia que está acessível aos professores, portanto, existem aplicações que facilmente vocês podem usar para poder criar estes livros e fazer estas interações até com os próprios manuais escolares. E, portanto, aqui com um tangram, e, portanto, vai avançando a leitura do livro. E, portanto, vão sendo apresentadas pequenas animações que cria aqui alguma interação com os alunos e, portanto, torna o livro mais rico, não é? Cria uma nova dimensão no livro. O livro deixa de ser 2D e passa a ser um livro 3D com animações e com outra interação. Se pode conjugar até com atividades de matemáticas e, portanto, aqui temos um pequeno puzzle para fazer operações matemáticas e o aluno tem que colocar os resultados nos sítios certos e, em caso de sucesso, vai poder ver mais uma animação e poder avançar naquele livro. A seguir vou-vos apresentar aqui um outro projeto. Foi um livro que foi desenvolvido até pelo José Gomes, que está cá hoje também, que foram meus alunos de doutoramento com a sua irmã, a Cristina Gomes, e usando, portanto, tecnologia que está disponível gratuitamente. É um livro que foi criado com os vários colegas e os alunos da escola, em que todos trabalharam em equipa, e, portanto, o livro vai depois permitir que, utilizando o dispositivo móvel ou o tablet, possam depois, por exemplo, ver as notas e poder tocar o instrumento, neste caso a flauta, e, portanto, com várias músicas, e, portanto, isto até foi apresentado no concurso nacional Tito do Mar, tendo sido selecionado, portanto, foram 5 escolas selecionadas para a final. E, portanto, o aluno pode depois ir tocando o instrumento, seguindo as notas que são apresentadas num livro sobreposto com realidade aumentada. Pode ser usado, por exemplo, para a leitura, a mediação da leitura. Aqui, por exemplo, a contadora está a usar um livro também feito por um outro aluno do doutoramento em Média Arte Digital que nós temos com a Universidade Aberta e a Universidade do Algarve, em que vamos utilizar aqui o tablet. A contadora de histórias vai usar o tablet para depois dar uma nova vida ao livro. Este é um livro até interessante, não sei se conhecem, que é O Homem da Gaita, de uma música do Zeca Afonso. E este livro surge até como, portanto, a partir da música, mas que tem uma gráfica muito boa. Das lojas da Apple e utiliza a realidade aumentada para associar imagens e animações ao livro. E, portanto, o livro, e com a realidade aumentada, nós podemos agora ouvir a música que está por trás deste livro. Portanto, algumas das páginas do livro têm estas animações, não em todas. Podemos ver as animações que estão associadas no tablet. E a música que serviu de inspiração para este livro. Portanto, é um livro para crianças, mas que traz uma nova dimensão ao livro e que acaba por levar as crianças a estarem interessadas novamente no contacto com os livros, em vez de estarem sempre nas mensagens, mandar mensagens uns para os outros. Depois também no ensino do desenho, pode-se utilizar aplicações que ajudam os alunos a perceber os modelos. Uma das dificuldades no desenho é a visualização a 3 dimensões, em que a realidade aumentada traz aqui uma dimensão em que o aluno pode visualizar a peça de diferentes ângulos e assim perceber o contexto da peça, ganhar capacidade de abstração e poder, por exemplo, fazer os desenhos das vistas ou as perspectivas a partir do modelo 3D. E, portanto, o uso da realidade aumentada traz também aqui uma outra possibilidade, que é ter acesso a um conjunto infindável de peças 3D que nós podemos usar com os alunos. Portanto, não estamos limitados a um conjunto de peças de madeira, que é aquilo que normalmente é usado, e, portanto, poder trabalhar com os alunos, que as peças são sempre as mesmas de um ano para o outro, mas podemos depois criar peças novas até, portanto, há um conjunto interminável de peças que podemos criar, e que os alunos podem trabalhar e eles próprios criar novas peças e depois até com uma impressora 3D chegar ao modelo real dessas peças. Portanto, podemos usar depois também para códigos QR, é uma forma muito fácil de vocês começarem a usar nas salas de aula, são fáceis de criar, são gratuitos, tem essa vantagem, por exemplo, no caso de algumas destas aplicações, não têm todas as funcionalidades disponíveis, porque normalmente têm que ser depois
pagas. No caso dos códigos QR, é uma forma muito fácil de vocês começarem a utilizar a realidade aumentada na sala de aula. Podem usar até para recepções de livros na biblioteca, podem usar para criar pequenos percursos dentro da escola, até quando os alunos chegam, alunos novos, quando chegam à escola, para conhecer a escola, podem criar pequenos percursos que dão a conhecer depois a escola aos novos alunos e, portanto, muito facilmente podem fazer isso. Eu agora precisava era de criar aqui, mudar aqui, vamos lá ver se conseguimos mudar. Podemos usar até, só para vocês verem o que é que está ali. Pernas para lá. Podemos até usar códigos QR para a tabela periódica, que é sempre um tema difícil para os alunos, não é? E podemos usar os códigos QR para introduzir determinados contextos, determinadas temáticas de uma forma mais atrativa para os alunos, para eles perceberem para que é que servem aqueles elementos. E assim podemos facilmente, vamos lá ver se a internet funciona bem, aqui precisamos de internet, mas há sempre solução. Os alunos, os professores já têm também hoje em dia acesso a pacotes de dados que podem, e há muitos alunos que já têm pacotes de dados que às vezes partilham com os colegas. Vamos lá ver se isto funciona bem. So, we're braving the elements, Brady, to repeat the experiment that we did quite some time ago. So you'll remember we had a very small balloon of hydrogen. Match on a stick to hydrogen. Big bang coming. You ready? Yep. Here we go. And the fact that we've come outside might actually give you an idea about what we're going to do, because we're going to make it a little bit bigger. So let's go and fill a balloon. Alright, cool. Só mostrar aqui um bocadinho. Well, hydrogen I think is very important because it's the simplest atom. It's the atom consists of a positively charged proton, which is relatively large, vou passar à frente. and a negatively charged electron that goes round it. E, portanto, é muito mais interessante nós podermos utilizar estes materiais para introduzir na sala de aula do que olharmos ali para a tabela e depois ficarmos sem saber para que é que aquilo serve, não é? Ora bem, eu agora só tenho aqui uma situação. Eu agora vou, para não estar sempre aqui a desligar isto, vou avançar aqui só um bocadinho e vou apresentar isto desta forma, peço desculpa, é porque este conector não funciona muito bem. E, portanto, eu tinha aqui exemplo, depois já volto aqui, vou se calhar avançar e depois, portanto, porque eu tenho aqui mais uns códigos QR. E, portanto, nós podemos usar facilmente os códigos QR em vários contextos na sala de aula. Aqui, por exemplo, era um exemplo de um problema de escolha múltipla, em que o aluno depois pode ver as soluções usando um código QR. Podemos usar códigos QR para apresentar as soluções do problema passo a passo. Hoje em dia, usando uma Dropbox ou um Google Drive, nós podemos associar a cada fecheiro um link e depois podemos ver a resolução do problema facilmente. Portanto, o aluno pode levar um TPC e a seguir ele pode em casa tentar resolver o exercício e usar o código QR para ver a resolução desse exercício. Depois chegar aqui pode visualizar qual é que é a resolução daquele problema. Podemos até usar para apresentar pequenos vídeos, portanto aqui é mais um código QR, e que depois a professora pode fazer um pequeno vídeo educativo e mostrar depois a resolução daquele exercício. Comecemos pela primeira condição do problema. Este é o exercício. Sabemos que o módulo de Z igual a R define a circunferência de centros Z0 e raio R. Sabemos também que o módulo de Z menos Z0 maior que R define os teores. Só para terem uma ideia das várias possibilidades que vocês podem facilmente usar usando códigos QR. E mostrar aqui um pouco até como é que surgiu um projeto quando estava a fazer, portanto, algum trabalho de investigação em realidade aumentada. Aqui um exemplo do exame do 6º ano, em que
a ideia era o aluno usar a realidade aumentada e quando aproxima o telemóvel na imagem de um problema, poder depois visualizar a resolução desse exercício com um vídeo. E isto até foi, portanto, a base para um projeto que iniciei em 2015, que é o projeto Milage, e portanto aqui estamos a ver a resolução do problema a ser apresentada ali, mas reparem que depois a imagem não está muito fixa, treme, e portanto o problema da utilização da realidade aumentada com o reconhecimento de imagem é que às vezes depois também perde a imagem e não é fácil de seguir isso. Mas isto foi a ideia que conduziu um projeto que comecei em 2015, que foi o projeto Milage Aprender Mais, em que nós desenvolvemos uma aplicação gamificada que utiliza, portanto, conceitos de trabalho autónomo do aluno com autoavaliação, avaliação dos pares, alunos produtores, professores produtores, e portanto criámos aqui uma comunidade de professores que neste momento tem o apoio da Direção-Geral de Educação para chegar a todas as escolas do país. Estamos a fazer formação de mais de 100 professores de vários pontos do país, e começou com a matemática, mas se estendeu agora para outras disciplinas, mas que a base teve mesmo precisamente a realidade aumentada, e que nós depois acabámos por derivar um pouco da realidade aumentada, porque nós temos já neste momento mais de 3.000 exercícios de matemática do 1º ao 12º ano, todos com vídeos educacionais a explicar a sua resolução, e portanto está tudo disponível e é gratuito, mas era impraticável ter esta quantidade de exercícios se nós usássemos realidade aumentada, porque as imagens tinham que ser todas diferentes e não era possível. Mas estamos a usar a realidade aumentada e, portanto, vou-vos mostrar em primeira mão, porque ainda não está disponível esta possibilidade. Vamos ter possibilidade na própria aplicação Milage Aprender Mais de utilizarmos também a realidade aumentada, mas num contexto ligeiramente diferente, em que podemos utilizar, temos fichas com conteúdos que ficam georreferenciados em determinados locais, e quando nós fazemos uma visita com os alunos a qualquer sítio, podemos preparar essa visita e os alunos têm que fazer depois um trabalho localmente nesses locais. Portanto, com georreferenciação nós vamos poder marcar pontos que depois ficam com a informação educativa ou até outra, e que depois as pessoas, quando vão àqueles locais, vão poder desenvolver e realizar essas atividades, e desta forma termos um pouco de aprendizagem ubíqua. Podemos aprender em qualquer lugar e, portanto, trabalhar de uma forma interativa. E, portanto, isso vai ser possível também nesta plataforma. Portanto, mostrei-vos hoje aqui vários exemplos de utilização de realidade aumentada que podem começar a fazer na sala de aula e, portanto, agradeço desde já a vossa atenção e o vosso interesse, e muito obrigado. Vamos passar à próxima comunicação e faremos depois um debate alargado em relação às duas comunicações. Ora bem, então, bom dia, mais uma vez. O meu nome é Nelson. Queria agradecer o convite do Ricardo, por estar aqui, que é um prazer, e um agradecimento também a toda a comissão organizadora, aos meus ex-professores também, pela oportunidade de estar aqui e partilhar um pouco o que eu fiz na minha investigação enquanto doutorado na área do ensino à distância, na área de educação na Universidade Aberta. E é nesse sentido que eu divido a minha apresentação, ou seja, primeiro uma parte sobre o que é que eu fiz, que foi no âmbito então da Universidade Aberta, que teve também o envolvimento do Politécnico de Leiria, que era o local onde eu estava a trabalhar na altura. Foi na Escola de Saúde que eu fiz o trabalho prático com os alunos, e depois como é que eu utilizei aquilo que aprendi, aquilo que desenvolvi num contexto profissional. Na altura estava a trabalhar em Tio Delta, estamos a falar de 2016, 2017, nessa altura. E foi em 2016 que eu defendi a minha tese de doutoramento, e isto era o que estava na moda na altura. Vinha mesmo a calhar, não é? Toda a gente já sabia basicamente o que era a realidade aumentada. Havia este jogo do Pokémon Go, que se formos a ver é muito simples tecnicamente. Claro que tem a parte da geolocalização, mas basicamente são os objetos que aparecem ali à nossa frente e tinham que ser apanhados com aquela esfera. Eu pessoalmente nunca joguei. Mas pronto, como disse, vinha mesmo a calhar. Pois, na altura, de 2016, já o meu estudo vem desde 2010, 11, 2012, foi quando fiz a parte prática. Na altura, o equipamento que existia não era
tão abundante como é hoje, em termos de smartphones, tablets, não é? E pegando também no que o professor Mauro já explicou, no fundo, o que era a realidade aumentada, a parte de ser necessário ser em tempo real, adicionar conteúdo digital a um ambiente real, o 3D, isso vai enriquecer, no fundo, a visão do utilizador, não é isso? Precisamos de uma lente sempre para poder ver esses tais objetos virtuais dentro de um contexto real. E essa lente pode ser o smartphone, o tablet, mas também podem ser os tais óculos que agora se veem muito. Provavelmente também se recordam do projeto Google Glass, que foi também uau, na altura que havia um vídeo muito famoso sobre isso, e que também mostrava quais eram as potencialidades, no fundo, no dia-a-dia, no olhar para qualquer lado e ver informação adicionada à realidade. E é interessante olhar para este espectro, ou no fundo este contínuo, onde temos de um lado o real, o ambiente real, nós aqui hoje, e do outro lado o ambiente, a realidade virtual. O que está no meio é onde encaixa a realidade aumentada e também a virtualidade aumentada, e no fundo falamos em mixed reality, é um termo muito utilizado hoje, até por vezes fala-se em mixed reality quando se está a falar de realidade aumentada, porque acabam por estar augmented reality dentro de o que se chama de uma realidade mista.